digital, oportunidades e desafios. Este foi o tema da Mesa Redonda, promovida pelo Colégio Universitário e que você acompanha agora no Lente Aberta. A escola não pode fugir das realidades que a rodeiam. E se tem uma realidade que rodeia hoje nossas escolas, é a internet. São os aplicativos e tudo que a gente possa pensar em mídias. Mas a escola também não pode ser omissa e deixar que essas realidades se imponham sobre o que ela deve defender. E o que a escola deve defender? Os valores, os princípios morais, a ética, a moral. E tudo que vier contra isso, ainda que seja digital ou não, deve ser mediado pela escola. Quando falamos de era digital, impossível não ligarmos o nome do professor Machadinho, que é super conectado com toda essa questão, né? Conectado na política, sempre presente nas redes sociais, não só de maneira pessoal, mas também conectado pelo colégio de uma forma geral, sempre trazendo novidade, sabendo o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma marca registrada. E hoje esse assunto aqui era digital, é um pouco paradoxo, inclusive. É verdade. Bom, nós começamos com os Apple II, né, em 1982, né? Então, naquele tempo era computador movido a carvão, mas realmente a coisa evoluiu, né? E a gente vê hoje esse mundo fantástico, a gente vive hoje da tecnologia digital. Mas se ficar uma coisa bem clara, que com certeza o pessoal vai explorar nas mesas redondas, que seria o seguinte: a tecnologia, ela é necessária, mas ela não é boa nem ruim. Quer dizer, a tecnologia depende, o uso dela depende da maneira que você usar, você vai saber se você vai ter um bom ou mau resultado. Depende da maneira que você usa e também da intensidade que você usa. Então vai ser discutido os próprios efeitos neurológicos, psicológicos que pode o excesso de uso trazer para as crianças, né? Então vai ser abordado o assunto desse tipo. E dando aquele alerta para os pais, né, que infelizmente é mais uma coisa que os pais têm que ficar de olho dos filhos. Quer dizer, não dá para deixar o celular, o computador, criar o filho dele, como a gente não queria antigamente que a televisão criasse, né? Hoje não é mais a televisão, hoje é o smartphone, hoje é o computador, que não pode criar nossos filhos por conta. Quer dizer, os pais têm que estar sempre acompanhando, verificando, dosando, não deixar o excesso, porque o excesso traz problemas neurológicos, traz problemas sérios, né? E, enfim, inclusive falando agora como pai, e não como diretor do colégio, quando meus filhos nasceram, 14 anos atrás, à medida que foram surgindo essas evoluções, smartphone, tablet, uma das preocupações minhas era quando eu libero isso para eles. Que acho que é a preocupação da maioria dos pais, a gente sempre fica perdido em relação a isso, né? Exatamente, até que um dia eu vi uma entrevista do Bill Gates, e onde ele dizia o seguinte, que até os 13 anos de idade, os filhos dele jamais puseram a mão no computador. Eu falei, supostamente esse sujeito deve ser o que manja mais disso aí no mundo, né? E se ele não quer isso para os filhos dele, por que eu vou fazer com os meus, né? E seguir isso aí, quer dizer, os meus filhos realmente só tiveram um pleno acesso a computador, ganharam o seu primeiro smartphone, que eu acho que foram os últimos alunos a ganhar smartphone da série deles aqui no colégio, aos 13 anos. Eu não liberei antes. E você pode ver a coerência disso, por exemplo, você vai fazer o cadastro no Facebook, 13 anos é a idade mínima. Todos esses programas sociais, de mídia social, todos exigem 13 anos. Agora, infelizmente, tem pai que deixa o filho que tem 10 escrever que tem 13, deixa o filho fazer o cadastro, e aí não está cuidando, não está fazendo a parte dele. Então o pai, infelizmente, vai ter que fazer a parte dele. É chato, mas é uma missão árdua, né? Exatamente. Educar é difícil, né? Missão árdua, mas o pai não pode se omitir. Tá? Então isso realmente é o fato que vai ser bastante frisado aí, que vai ter que ser feito um pacto realmente entre a escola, os pais e os alunos em relação à limitação desse uso. Quer dizer, o uso é ótimo, mas tem que ser limitado. Quando eu disse paradoxo, eu acho até interessante eu ressaltar essa questão. Não é que a gente fale que o colégio universitário se posicione contra o uso da tecnologia. Não. Inclusive, utiliza a tecnologia a favor do ensino. Né? Acho que a gente deve ressaltar isso. Nós temos os aplicativos do sistema Aridsac, que tem toda a matéria para eles estudarem, aulas em vídeo, etc., provas.
que eles podem fazer online. Então isso é necessário, absolutamente necessário. Agora, o que não pode é realmente deixar o filho virar um escravo da tecnologia, escravo da internet. Quer dizer, a internet é nossa escrava, não nós dela. Então isso aqui é muito importante frisar. Inclusive tem aquela outra frase também muito interessante, que pessoas falam, nossa, que legal, Facebook, Twitter, Instagram, a gente usa de graça. Não, quando você usa alguma coisa de graça, na verdade você é mercadoria. Quer dizer, eles vão pegar teus dados e vão usar. Que nem eu digo, por exemplo, entra no site do Walmart, procura uma mercadoria lá, mas olha, mas não compra. O que vai acontecer? No teu Facebook, você vai receber pelo menos uns 3 meses informações daquela mercadoria. Agora, como é que aconteceu isso? Porque o Facebook vendeu para o Walmart essa informação. Então é assim que eles ganham dinheiro. Então nós somos a mercadoria. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos deixar. Você veja, tem uma pesquisa sobre marketing digital que mostra o seguinte: criança com menos de 10 anos hoje usa o YouTube como nós usamos o Google. Quer dizer, você tem que fazer uma pesquisa sobre alguma coisa. O que você pensa? E eu também. Nós vamos ao YouTube, nós vamos ao Google e perguntamos, não é? Sobre aquilo. As crianças de 10 anos para baixo, eu acho até que mais, mas a pesquisa que eu conheço é com 10 anos. Elas vão ao YouTube. Então elas já não veem texto, elas não leem um texto para fazer uma pesquisa, elas veem um vídeo de alguém falando sobre aquilo. Era Digital, oportunidades e desafios. Este foi o tema da mesa redonda promovida pelo Colégio Universitário. E eis a questão, o porquê desse tema, que acaba gerando um pouco mais de polêmica nesse aspecto aí de que pode e do que não pode. Por que a escolha dele, Raquel? Na verdade, é o que a gente tem vivido na escola, seja na sala de aula, seja nas relações fora da sala, enfim, é a nossa rotina, né? E a tecnologia está aí, e não tem como negá-la. Entretanto, como lidar com a tecnologia? Nós não sabemos. É muito novo para todo mundo, né? Você que sabe, está faltando com a verdade, porque é muito novo. Como o professor Marcos disse, para a gente incorporar uma realidade social, a gente precisa de anos convivendo. E a tecnologia é muito rápida. Até poucos anos atrás, a gente nem sabia o que era Google. Não é verdade? De repente tem o Google, de repente tem o tablet, de repente tem o smartphone. E assim foi, que a gente não parou para ver e foi caminhando sem refletir. E hoje isso estourou de uma forma bastante preocupante aqui nas nossas mãos, na escola. Porque é o lugar de convivência, é o lugar da formação. A escola tem esse papel de formação do cidadão. E a tecnologia está atrelada a essa formação nos dias de hoje. Agora, Raquel, quando você fala que estourou aqui na escola, o que significa isso? Como que a gente percebe esses gestos? Quais são as atitudes? É a questão de trazer para a escola o aparelho celular, o tablet? Como que eu consigo identificar? Porque às vezes fala assim, estourou na escola. Como? No comportamento, seja das crianças, seja dos adolescentes, seja dos pais. As próprias crianças com os grupos e não sabem lidar com os grupos. Então, acabam postando coisas que não deveriam postar. Inadequadas, inclusive, para a idade, porque eu tenho acompanhado algumas coisas e falo assim, peraí, mas ela é menininha, né? Exatamente. Incluindo pessoas que elas não conhecem e quando você vai ver é um adulto, mas que também está mentindo a idade, entendeu? E o próprio tempo de concentração dessas crianças, porque o que está acontecendo? Até nós adultos, não é? Ai, será que tem alguma mensagem? Será que eu esqueci alguma? E você fica, então, se nós adultos estamos vivendo essa ansiedade, você imagina a criança e o adolescente. Então, não é que o universitário seja contra a tecnologia ou esteja negando a tecnologia,
Mas a gente precisava desse tempo, e vamos de outros momentos, para a escola e a família conversarem. A tecnologia tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço, não pode ser o contrário. Professor, qual é o limite ideal de uso do celular para adolescentes de 13 e 14 anos? Eu responderia que o tempo da internet é menos importante do que a qualidade do uso. Se ela usa durante 2 horas de uma forma inadequada, eu acho que já passa a ser tragédia. Se ela usa 2 horas de uma forma orientada, de uma forma que geralmente gere conhecimento, né, valorize o aspecto cognitivo ou que gere algum tipo de benefício social, que eu já acho até um pouco mais difícil, eu acho que o tempo máximo, no caso, pelo menos pelo que eu consegui inferir aqui, seria de 2 horas, mas isso para estudo. Nós, da sociedade, nós temos que estabelecer um contrato social. E isso que nós estamos fazendo aqui, com a iniciativa da escola, é exatamente isso. É estabelecer um contrato social. Nós não podemos esperar que o Estado venha nos tutelar também nesse aspecto e, de repente, o Estado passar a criminalizar o uso da tecnologia. Assim como o Estado criminaliza tantas outras coisas que um dia era livre. E além dos aspectos psicológicos, educacionais, hoje também foi discutido aqui o aspecto jurídico e que foi muito interessante. Eu acho que abordou de uma maneira diferente um assunto tão importante como essa questão de mídia social, de era digital, né, doutor Ricardo? Sim. Nós tínhamos que conversar sobre esse assunto, né, discutir esse assunto de uma maneira consciente, de uma maneira do mundo real, efetivo, não simplesmente proibir, né? Ao contrário, a tecnologia ela está aí para nós usarmos cada vez mais, né? Porém, né, como discutimos aqui, nós não podemos esquecer que nós somos humanos e a tecnologia nos serve, não nós vamos servir a ela. E temos que usar de maneira consciente, de maneira disciplinada. Nós não podemos deixar que esse uso inadequado, sem orientação, né, de uma maneira quase que, como se diz assim, assimilada, dependente da tecnologia, de uma ferramenta qualquer, um celular ou um tablet, ou seja o que for, venha a gerar tamanho prejuízo para a sociedade que tem que ter uma norma, uma lei dizendo, olha, é proibido, é crime você usar o celular assim, é crime você usar um tablet assim, é crime você usar um laptop assim. Não, nós não podemos chegar a isso. E para tanto, eu entendo que nós temos que firmar um contrato social, né? Entre nós, da sociedade, nós temos que criar um contrato social. E a escola tem que ser o quê? O motivador disso, discutir esse tema e conscientizar de que o uso correto não traz nenhum mal. O uso errado, sim, vai prejudicar tudo, vai prejudicar o ensino, vai prejudicar a formação desse aluno. Nós estamos falando de alunos de 5 a 14 anos de idade, né? Então, é essa a situação. E é isso que o senhor quis passar aqui hoje, né? Priorizar essa questão de valores, princípios e pilares, né, que o Colégio Universitário trabalha. Principalmente isso, né? Que nós não podemos simplesmente proibir, nós temos que conscientizar e chamar a parceria. Como é a conduta do colégio em relação ao uso de celulares, tablets e afins? Bom, o colégio, no seu estatuto, ele proíbe, né, o uso de celular em sala de aula. No Paraná existe uma lei que também proíbe isso daí em todas as escolas do estado. Então, o universitário não permite que use, né? O universitário, inclusive, orienta para que ninguém traga celular para a escola, porque não precisa. Nós temos telefones aqui, né, temos tudo para poder, se um aluno precisar de ter contato com a sua família, nós temos tudo. Então, o universitário se coloca dessa forma, de uma forma a orientar a não fazer isso, porque não há essa necessidade. E sem contar do ponto de vista pedagógico e de produção,
que o celular tira a atenção, né, e isso diminui a sua produção. Então, nós temos uma orientação no nosso regimento de que o aluno não traga o celular para a escola, deixe em casa. Se trouxer, ele que deixe guardado na sua mochila, sob a responsabilidade dele, né? E em sala de aula, o professor não vai permitir que se use o celular. É assim que nós somos. Mas não quer dizer que nós não estimulamos, que nós somos retrógrados, não. Nós estamos disciplinando o uso. Eu gostaria de saber se castigar o filho proibindo o uso do celular é prejudicial. Bom, da parte psiquiátrica, que eu creio que não vai ser tão robusto nisso, né? Seria mais os aspectos psicológicos. Aí impacto psiquiátrico eu não vejo positivo nem negativo, porque é uma forma de controle, de punição, mas que o impacto disso para o neurodesenvolvimento, para um transtorno, é muito limitado. Não tem como a gente estimar que uma espécie de punição gere algum transtorno. E depois de escutarmos e participarmos dessa mesa redonda, a gente sai refletindo várias situações, né, Valéria? E com você não é diferente. Como é que foi? Saiu hoje agora da mesa redonda, e aí? Vai mudar o seu comportamento? Precisa adequar alguma coisa dentro da sua casa? Na verdade, em casa eu procuro sempre colocar limites, né? Porque como as pessoas que deram a palestra disseram e nos orientaram, tem o lado bom e o ruim. Só que, infelizmente, tem mais o ruim. Então, assim, em casa eu já coloco tempo de uso, sempre estou verificando quais são os sites que elas entram, que eu tenho 2 meninas, né? Uma de 3 e uma de 9. Então, assim, é importante toda orientação, porque por mais que você acredite estar fazendo certo, você sempre tem mais a aprender e a aperfeiçoar, na verdade, porque hoje a internet, ela é ótima, mas é um grande vilão dentro de nossas casas, nas escolas, enfim, em todos os ambientes, até no trabalho. E essa discussão hoje foi muito bacana, né? Porque, como eu já disse, deu espaço para reflexão. E eu acho que trazer essa discussão para dentro da escola é muito bacana também, né? Não, com certeza, porque, como disse, né, um dos palestrantes, o Bruno, na escola, na verdade, eu acho que não teria que ter o celular. Por quê? Você precisa ter, se socializar. As crianças, elas saem para o recreio, elas saem no final da aula e você não vê a maioria conversando. A maioria já liga o celular e está sempre ali nas redes sociais. Então, quer dizer, e chega em casa e continua. Então, qual é a vida dessa criança, qual é a vida desse adolescente? É uma vida real ou é uma vida virtual? Ele não está sabendo dosar. E isso a escola tem que ajudar como está fazendo. E impor limites, porque senão, onde nós vamos parar? Na verdade, numa vida que não é real. Qual a consequência que uma criança sofre quando ela é uma vítima de cyberbullying? Bullying, né, vindo através das redes, ele acaba atingindo muito mais no sentido de compartilhar, de inibir, de restringir, e aí a gente acaba abrindo os problemas, né, desde o transtorno de ansiedade, transtornos de humor, sendo como um estressor importante, porque ele está tendo uma reprovação do grupo. Eu tenho uma postura pessoal, o colégio, eu acredito que ele sempre legitimou isso, é que eu não aceito. Eu não aceito que o aluno chegue ao final da aula e tire uma foto do quadro e entenda que ele participou da aula da mesma maneira que os que copiaram. E por essa postura faz tempo que eu pesquiso sobre isso, então me sinto tranquilo para falar sobre isso, que no momento que nós copiamos, no momento que nós temos contato com o papel, nós ativamos, e aí pode ajudar, nós ativamos alguns sistemas cognitivos que não seriam ativados se não fosse através da observação seguida da cópia e da leitura. E além de mãe, a Letícia é médica, participou hoje da mesa redonda e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Que bacana que foi essa iniciativa do Colégio Universitário em trazer um tema tão relevante para nós, né? Você já saiu daqui, peraí, tô no caminho certo, né, Letícia? Acho que isso que é bacana a gente colocar. Sim, eu acho que assim, a iniciativa da escola foi perfeita. Eu acho que palestras como essa deviam ser feitas
repetidamente, não só com os pais, mas levada também para os alunos que estão trazendo os celulares para a escola. Não, na minha opinião, não tem necessidade das crianças trazerem. As crianças, elas não têm controle sobre o que elas postam, elas são inocentes, Imaturas. Eu acho que essa fiscalização entre aspas, ou seja, esse acompanhamento dos pais é essencial. A gente precisa ver o que essas crianças estão acessando. Isso é um trabalho que tem que ser feito em casa. A escola é um mediador, lógico que a escola também faz parte, né? Enquanto está aqui no ambiente escolar tem que também fiscalizar, mas isso é obrigação dos pais. Então acho que a gente tem que ficar bem em cima mesmo, que é um assunto bastante importante e amedrontador também. Da mesma forma que a internet veio para ajudar, tem muita coisa perigosa, então que a gente precisa cuidar. Tem uma ferramenta do YouTube que você acelera a velocidade do vídeo. Então ele já pensou assim, quer dizer, se dá para assistir um pouco mais rápido, ele acelera. Por quê? Porque eu vou perder 10 minutos vendo esse vídeo, então eu acelero, assisto em velocidade dobrada, eu vou perder só 5. Mas imagina o impacto cognitivo, né, doutora? O impacto cognitivo, você ficar o cara falando, né? E o dia inteiro ouvindo a pessoa falar desse jeito. Daí vem um professor falar, bom dia, vamos começar agora a aula. 2 minutos, o moleque tá dormindo. E a Lidiane também esteve aqui hoje e bem interessante é a questão da orientação, além da questão do debate, da reflexão, mas acima de tudo a orientação, né, Lidiane? Acho que hoje conseguiu pontuar e mostrar isso muito bem para nós. Exatamente. Acho que nós, como pais, temos uma grande dúvida em relação a quanto tempo oferecer a tecnologia ou permitir que os filhos tenham acesso à tecnologia. E eu acho que o debate foi bastante útil nesse sentido. Lidiane, a gente estava até conversando a importância dessa mesa redonda, principalmente para quem é pai, mãe de filho único, né? Muitas vezes não tem com quem brincar, não tem com quem interagir e o tablet, o celular é sempre uma boa saída, não é? E hoje você saiu daqui com uma visão diferente. Exatamente, que ao mesmo tempo que pode ser uma alternativa para os nossos filhos se divertirem, a gente também tem que estar monitorando para saber o que eles estão acessando, o que eles estão vendo, porque a internet também tem os perigos dos contatos com, de repente, pessoas que possam estar até mesmo molestando as crianças, né? Então hoje, a partir de agora, novas regras, mediar e acompanhar, não é isso? Exatamente. Quais são as consequências comportamentais da criança e do adolescente com toda essa era digital e esse avanço tecnológico? Então, tudo é muito rápido e essa geração criada nessa velocidade da informação traz algumas consequências até inclusive para a escola, porque nós temos que administrar tudo isso, porque muitas vezes ele não tem a paciência que o estudar exige. Se a criança de 3, 4, 5, 7, 11 anos traz o celular, é por permissão do pai, dos pais, de uma forma geral. Como trabalhar essa mudança de cultura e esse posicionamento, esse entendimento nos pais? Porque a criança se há de convir comigo, né? A culpa é sempre, eu me coloco como mãe e eu sei, a culpa é minha. Eu que fui permissiva. É a tal história, é o diálogo. Sem esses momentos de chamar da escola, abrir as portas e falar, olha, vamos conversar, vamos analisar juntos. Nós também não somos como eu disse, onipotentes, onipresentes e oniscientes. Nós não temos, e nenhum pai tem, nenhuma mãe tem. Quem é cristão acredita que Deus tenha, né? Eu sou cristã, acredito na onipotência e onipresença e onisciência de Deus, mas nós somos limitados e somos humanos. Por isso, precisamos estar juntos, porque tem um lado muito positivo, que eu realmente fico admirada, mas tem um lado muito triste e bastante perigoso, que aí a gente, na nossa ignorância, porque é ignorância, eu não tenho vergonha enquanto escola de admitir. Imagina uma escola falando
que é ignorante. Sim, porque é tão rápido a mudança que a gente não acompanha todas as mudanças. Então, cada dia é um aplicativo novo. Quando você pensa que aprendeu uma coisa, tem uma outra nova. Uma gíria nova, você não consegue. Até o vocabulário. Às vezes eu preciso chamar até um aluno ou até um menino mais novo que trabalha conosco, escuta, o que realmente está querendo dizer isso aqui que eu não estou entendendo. Então, existe essa troca que eu também acho muito rica. Legal, é o aprender a aprender, o tempo todo. Mas, contudo, entretanto, todavia, esse risco, a gente não pode ser ingênuo mais achar que a segurança a gente só tem assim, quando está tudo trancado em casa e não. Essa ingenuidade não pode ser mais nos permitida, não dá mais, porque a gente tem visto e vivido situações sérias de alunos, crianças, que acabam dando o endereço, porque é a tal história da identidade do perfil, do algoritmo do Facebook. Então, dá um endereço, vai dando todas as informações necessárias aí. E aí qualquer um pode entrar nessas informações, nessas redes. Então, a gente precisa parar e refletir sobre. Não é nenhum momento negar a tecnologia, mas é refletir sobre. E nem impor uma situação, né? Exatamente, exatamente. É o tempo de parar e olhar, né? Observar, contemplar, para a gente poder prosseguir. Raquel, parabéns para o Colégio Universitário por essa iniciativa formidável. Eu acho que quem está nos assistindo aí pode aproveitar e pegar algumas informações e refletir, que é o principal objetivo. Obrigada, boa noite, e estamos aí, todos juntos aprendendo e pensando das nossas crianças, nos nossos adolescentes, que serão aí os futuros cidadãos do nosso país, não é verdade? Pela também informações da mídia, a gente percebe assim, que se a pessoa não é igual a mim, eu descarto. Então isso traz também uma indiferença e apatia diante das relações. Aí surgindo o bullying, o cyberbullying, porque eu não sei lidar mais com o diferente.